Oi, aqui sou eu, Leonor Luzes. Por que será que seu filho chupa dedo? Essa é uma questão que começa a acontecer dentro do útero. E é quando a mãe, durante a gravidez, está tensa, está angustiada. É como se a criança pudesse dar um jeitinho de deixá-la mais relaxada, né? E depois, quando a criança nasce, se ela continua chupando o dedo nos primeiros meses, é absolutamente natural. Em geral, com a finalidade também de relaxar a mãe, né? Não tem outra finalidade. E se começa a passar de 6 meses, 1 ano, e esse comportamento continua, a menos que a mãe esteja sob um estado absurdo de estresse, né, é uma questão de se perguntar se existe história de alcoolismo na família. E esse caso de alcoolismo, às vezes, vem há várias gerações. Aí é necessário, se vocês não sabem, trabalhar o transgeracional. Em 100% dos casos que eu vi, os pais já eram alcoólatras, ou os avós eram alcoólatras, né? E alguns casos, inclusive, entre familiares, a prática de chupar dedo ultrapassava mais de 20 anos de idade. Virava um vício, né? E isso é um assunto não resolvido, porque, lembra bem, quando a criança está apresentando algo, esse algo é sempre algo que eu preciso revelar. Eu preciso revelar sobre você, mamãe, eu preciso revelar sobre você, papai, ou eu preciso revelar sobre o que tem na saga desta família. É isso que eu estou fazendo. Então, sempre é algo que tem que ser decodificado. Tem que ser sempre bom senso, né? A criança está com 3, 4 meses chupando o dedo, não tem problema nenhum. Não vai botar chupeta, nada, né? A criança começou a colocar dente, e lógico que ela vai botar o dedo, aí você dá um legume geladinho, né? Existem alguns chazinhos calmantes, tipo camomila, que você bota na geladeira e pode congelar e tal, mas eu acho isso um pouco mais complicado e pode acabar a criança ingerindo ou se engasgando. Não tenho tanta prática disso. Há quem faça, tem muita gente que trabalha com a coisa do aleitamento e ajuda, e que fazem isso com uma boa prática. E aí se conhece essa pessoa que faça isso com boa prática e boa segurança, ótimo. Mas a criança vai botar o dedo, claro, porque está incomodando, né? Isso tudo é natural, e isso no 7º mês, no 8º. Quando a criança já começa a andar, de certa maneira, ela venceu a gravidade. De certa maneira, não, de fato, ela venceu a gravidade. Então, ela está ereta. E nesse nível do ereta, ela, de alguma maneira, o nível de grude dela com a mãe diminui. Então, esse grude não faz ela sentir tão fortemente o campo da mãe tensionando ela tão fortemente. Então, ela naturalmente, se a mãe está muito tensa, ela para de estar colocando o dedo na boca para acalmar a mãe. É como se ela estivesse um pouco mais distante e já como se não tem tanto poder. Então, nessa hora, veja se o pai dela não está tomando álcool demais. Em geral está. No que eu vejo, 100%. E muitas vezes, não só o pai, mas os tios
e os avós. Então, é a prática do colocar o dedo. E isso que está dizendo é, vamos resolver esse problema? Porque é um mega problema, não é um pequeno problema. Apesar de toda a indústria de cerveja transformar em cerveja tudo bem, mas beba com moderação. Ninguém bebe com moderação coisa nenhuma. Essa que é a verdade, né? E as pessoas não se dão conta, mas o alcoolismo no Brasil é muito grave. As pessoas consideram, bebe socialmente, mas bebe todo sábado, bebe todo domingo. Isso não é nada socialmente. Isso é alcoolismo. Sim, essa necessidade. Existem várias escalas de medição de alcoolismo, várias, né? E essa frequência, essa necessidade, esse tipo de hábito em excesso, tudo isso é, no fundo, alcoolismo, sim. E o que essa criança está dizendo é, parem. Porque dentro dessa compulsão, quer dizer, a compulsão, alcoolismo, lembra? É aquela situação da ponte em cima do buraco da ausência. Então, esse buraco de ausência, ele se perpetua, porque quando alguém está alcoolizado, não está presente para você. Então, há uma perpetuação do buraco. Essa mulher está só, e essa mulher tem um filho, mas essa mulher não tem um marido. Se ela é muito carente, ela tenderá a prestar atenção no marido e vai ficar de costas para o filho. E se perpetua essa situação de buraco. Então, é muito importante olhar a dimensão do estrago social que a criança está lá denunciando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e curta meu canal no YouTube.